Oi, gente, tudo bem? Não sei se aí pra você está de manhã, se está à tarde, se está à noite, né? Então eu vou desejar bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem, tá? E aí a gente vai continuar a nossa conversa sobre essa parte de geometria espacial, sobre essa parte de poliedros. E hoje a gente vai fechar falando sobre as pirâmides, tá? E daí, nessa nossa conversa, nós vamos relembrar algumas características desse sólido geométrico, os elementos, vai relembrar também como é que a gente consegue calcular a área e o volume da pirâmide, tá bom? E aí eu vou repetir novamente, sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas de qualquer modo eu estou à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar algo, dar algum tipo de sugestão, estou sempre aberta, tá bom? Mas de qualquer modo vamos começar a nossa conversa de hoje, tá bom? E aí a gente começa tentando definir, né, o que seria uma pirâmide? O que é uma pirâmide, na verdade? A gente pode entender a pirâmide como uma figura formada por uma base poligonal e por faces laterais triangulares, tá? O que a gente consegue então perceber nisso? Que todos os vértices do polígono da base, né, desse polígono, como a gente falou que a base ela é poligonal, né? Então todos os vértices deste polígono são extremidades de segmentos cuja extremidade é um ponto comum a todos, que é justamente o vértice da pirâmide, como a gente observa aí na figura. Deixa eu abrir aqui um quadro pra gente. E aí a gente imagina que tenhamos um plano. E aí ele fala, quando a gente caracterizou a pirâmide, a gente disse que a base era um polígono desenhado em um plano qualquer. Então, vamos pensar em um pentágono. E aí a gente lembra que os vértices, o vértice é justamente onde as arestas elas se encontram. Então, nesse pentágono aqui, ó, esses pontinhos que eu estou fazendo são os vértices dessa figura, no caso deste pentágono. Só que nos diz mais, né? Que aí fora deste plano, tem um ponto, um vértice, né? Que aí todas as extremidades dos vértices do polígono desenhado irão se encontrar nesse vértice que está fora do plano. Então, essa seria a nossa pirâmide, a definição de pirâmide. Então, todo esse espaço aqui é o espaço ocupado pela pirâmide, tá? E aí a gente observa algumas características, alguns elementos comuns às pirâmides, tá? E aí a gente tem o vértice da pirâmide, que é justamente onde os vértices do polígono da base dessa minha pirâmide se encontram, na verdade. Nós temos a própria base da pirâmide, que vai ser um polígono, tá? Nessa nossa figura aqui, a base dessa nossa pirâmide é um quadrado, tá? E aí a gente tem a aresta lateral, que é justamente essas linhas que delimitam as laterais da minha pirâmide. Eu tenho a aresta da base, que é a aresta que delimita o polígono da minha base.
E daí eu também tenho a face lateral, que é justamente a outra figura, ou a figura que compõe a lateral da minha pirâmide. Só que daí, se atentem também que a gente acabou de definir que a base era um polígono qualquer, porém as faces laterais elas são triangulares, tá bom? Então elas não vão ser outra figura, outro polígono a não ser triângulos. E aí a gente tem a altura também da nossa pirâmide. E aí a gente consegue então verificar a altura dessa nossa pirâmide um pouco, relembrando que a gente já conversou, que foi sobre projeção ortogonal. Daí, imaginemos que a gente tenha o vértice da pirâmide. Vamos imaginar uma pirâmide de base triangular, que nós vamos conversar daqui a pouco sobre ela. Tá, nós temos E aí, a gente... Deixa eu tentar fazer um desenho melhor aqui, pra tentar deixar o mais claro possível. E aí a gente tem esse vértice, certo? Que é o vértice da base. E aí todos os vértices acabam se encontrando nesse vértice que está fora do plano que está desenhado a pirâmide. E aí, a altura dessa minha pirâmide vai ser o quê? A projeção deste ponto, desse vértice da minha pirâmide, sobre o polígono, a qual é a base da nossa pirâmide. Então, imagine que esse segmento em azul aqui, ó, é a projeção deste ponto, que é o vértice da nossa pirâmide. E aí a gente lembra que, quando a gente está falando de projeção ortogonal, a projeção de um ponto sobre um plano é o quê? O próprio ponto. Então, a projeção do vértice, ele vai acabar sendo este outro ponto, aqui já sobre o nosso pentágono, que é a base da nossa pirâmide. Só que aí esse segmento em azul, que eu acabei de desenhar, fazendo esse caminho que acarretou a projeção do ponto, vai ser o que eu chamo de altura da pirâmide. Que nós chamamos, ou que foi definido como a altura da minha pirâmide. Então, perceba que do vértice, esse segmento tracejado, que eu chamo de altura aqui, que está na nossa figura, ele é a projeção do vértice da pirâmide sobre o polígono da nossa base. Então, a gente tem os elementos, recapitulando os elementos da pirâmide, vão ser o vértice da pirâmide, a aresta lateral, a face lateral e a aresta da base. Mas aí, vocês observam que a gente acabou deixando passar um elemento, que é o apótema, né? O apótema também nós já conversamos sobre ele, tá? E aí o apótema vai ser o quê? Como se fosse, não, é a altura da minha face lateral. Observe que vai do vértice da minha pirâmide até a aresta da base da minha face lateral, tá? Então, elementos da pirâmide, vértice da pirâmide, aresta lateral, face lateral, apótema, altura e base, tá? Vamos tentar ver aqui a planificação
da pirâmide. Tá, e aí a gente observa o quê? Que essa nossa primeira figura aqui é a nossa pirâmide planificada, ou seja, se a gente comparar essas duas figuras aqui, a da direita e da esquerda, a gente tem a da esquerda planificação da figura da direita. Então, da direita, a gente tem a figura tridimensional, como que a gente falou que a geometria espacial, ela estuda justamente essas figuras tridimensionais. Daí eu peguei essa figura e planifiquei, coloquei no plano aqui, representando a figura da direita, tá? Então, a gente percebe o quê? Que essa nossa pirâmide, ela é uma pirâmide de base hexagonal, tá? Porque o meu polígono da base é o hexágono. E aí, eu tenho 6 faces laterais, que são todas compostas por triângulos, que a gente falou também que era a condição de existência também da pirâmide. E aí a gente observa ela do ponto superior. E aí esse pontinho preto na figura da direita é justamente o vértice da nossa pirâmide. E aí a gente acaba fazendo uma outra verificação, né, e uma outra observação, que é sobre a questão de pirâmides retas e oblíquas, tá? Na pirâmide reta, o que acontece? Esse pontinho preto, né, que é o vértice da minha pirâmide, vai coincidir com o centro do meu polígono da base, tá? Que é justamente o que a gente está percebendo aqui. Então, além da gente perceber que se trata, então, de uma pirâmide reta, né, onde o ponto do vértice coincide com o centro do polígono da base, a gente tem uma pirâmide regular, onde é composta, né? E aí fica mais fácil a gente compreender. É chamada assim porque o polígono da base dela é formada também por um polígono regular, né? E aí a gente está vendo ela por cima e aqui a gente percebe ela como se estivesse vendo por baixo, ó. Beleza? Então, prossigamos. E aí, sobre a nomenclatura dessas pirâmides, né? Vai depender de qual é o polígono que está na base dela, tá? E daí a gente tem, se for um triângulo, a figura que compõe a base dessa minha pirâmide, então a gente está falando de uma pirâmide triangular. Se for um quadrado, a gente está falando de uma pirâmide quadrangular. Se for um pentágono, a gente está uma pirâmide pentagonal, porque a gente tem um pentágono na base, e assim sucessivamente. E aí a gente fala, ou a gente percebe, que o tetraedro, que é essa primeira figura aqui, ó, pirâmide triangular, ele é um caso particular de pirâmide, tá? O tetraedro, né? O que a gente percebe nele? Que é uma pirâmide formada por quatro regiões triangulares. Deixa eu botar aqui. Então, a gente percebe que nós temos aqui quatro faces que são triangulares. Observemos aqui. A gente tem um triângulo como base. Então, esse seria o nosso tetraedro. Se nós fôssemos pensar em planificar essa figura, nós teríamos algo parecido com isso aqui.
Então, nós percebemos que nós temos, então, 4 faces triangulares, 4 faces iguais, certo? Então, se eu tenho 4 faces triangulares e, consequentemente, 4 faces iguais, então, qualquer uma dessas faces, elas podem servir de base para essa pirâmide, tá? Então, por isso que a gente também fala que é um caso particular de pirâmide. E aí, antes que a gente fale sobre a área da pirâmide de fato, a gente precisa fazer uma observação. Suponhamos que nós temos vamos supor que a gente tenha uma pirâmide de base pentagonal. Isso supondo que a gente está fazendo um desenho todo corretinho, tá? E aí a gente tem uma pirâmide de base pentagonal. E aí a gente observa o seguinte, que a gente consegue, então, achar triângulos ou destacar 4 triângulos retângulos nessa figura. Tá, mas onde que estão essas figuras, esses triângulos? O nosso primeiro triângulo retângulo que a gente pode observar, ele vai do centro da minha base até a lateral da base, ou da aresta lateral da minha base. Ó, observem. Bem aqui eu consegui traçar o primeiro triângulo retângulo. O segundo triângulo retângulo que a gente pode observar, ele é formado entre a apótema da aresta lateral com a aresta da face lateral também. Então, se a gente observar aqui, se a gente traçar a apótema deste lado aqui, ó, daqui eu consigo ver o outro triângulo retângulo. Eu vou pintar aqui para ficar mais fácil de visualizar. A terceira possibilidade de triângulo retângulo, a gente também tem entre o ponto central da minha base, só que daí ele vai puxar para o vértice da pirâmide. E eu consigo traçar bem aqui, ó. Outro triângulo retângulo. E por fim, o outro triângulo retângulo, eu vou ter que desenhar aqui outra pirâmide, porque senão vai ficar muito poluído o desenho. Como eu disse, ele vai do centro e eu puxo para uma das arestas da minha base, do vértice, do centro e de uma das arestas. Dara, mas o que é que isso tem a ver? Para que eu vou precisar disso? Pode ser que seja questionado para vocês qual que é o raio do segmento. Pode ser questionado qual é que é a altura desse segmento, ou então que seja o segmento da pirâmide, no caso, qual que é a apótema da pirâmide, certo? E esses conhecimentos ou essas informações que você consegue identificar 4 triângulos retângulos na figura, ajudam bastante na hora da resolução, tá? Então, imagine que a gente vai fazer agora, ou primeiro, a relação do triângulo azul, tá? E no triângulo azul,
de acordo com o triângulo azul, você consegue fazer a relação do raio da base. Relembremos, né? O triângulo retângulo é a hipotenusa ao quadrado mais a soma do quadrado dos os catetos ao quadrados somados, tá? Então, a gente faz a relação do raio da base, segmento aqui, ao quadrado, que vai ser a hipotenusa do meu triângulo retângulo, com a apótema da base, que é A1, vou chamar de A1 ao quadrado, mais o lado. Só que aí observa que esse segmento em azul bem aqui, ó, ele dividiu o lado em duas partes. Então, este lado aqui, ele foi dividido em duas partes. Então, aqui não vai ser L ao quadrado, vai ser L sobre 2 ao quadrado. Isso, se for questionado, raio da base. Vamos fazer a relação desse triângulozinho do triângulo retângulo amarelo. Esse triângulo retângulo amarelo, não, na verdade, o verde. Esse triângulo retângulo verde aqui, o que a gente consegue ver? Que se bem aqui neste canto está o triângulo retângulo, se está o ângulo de 90 graus, então esse lado aqui, que é o L, ele vai ser a hipotenusa. Então, ele vai ser L ao quadrado igual a apótema da pirâmide. Então, ele vai ser só A ao quadrado. E o meu outro cateto também vai ser L dividido por 2. Porque quando ele faz isso aqui, ó, esse segmento todo, essa linha que eu tô aumentando aqui, ele tá dividindo o lado em duas partes. Então, vai ser L dividido por 2 ao quadrado. O triângulo amarelo agora, ele vai fazer a relação do lado, que vai ser a hipotenusa, a altura do triângulo ou da pirâmide, mais o raio da base. Então, o que a gente consegue perceber? E ainda falta o triângulo retângulo em preto aqui, né? Esse último aqui, ele vai fazer a relação da apótema da pirâmide, com a altura da pirâmide, com a apótema da base, ok? Então, a gente tem 4 relações que pode nos ajudar na hora que formos resolver algumas questões, beleza? E aí, por fim, a gente tem a área da superfície da pirâmide. Assim como no prisma, nós vimos que para calcular a área total, nós precisamos saber a área lateral e a área da base. Do mesmo modo, a gente vai precisar para quando formos calcular a área da pirâmide. E aí, a gente tem também alguns elementos que são importantes de ter claro, de sabermos na hora de fazer esse cálculo total, que é a superfície lateral, que é aquela área formada, ou aquela superfície formada pelas faces laterais, que a gente já viu,
que quando a gente tá falando de pirâmide, todas as faces laterais, elas são triangulares. A gente tem a área lateral. A área lateral nada mais é do que a área daquela superfície lateral que a gente acabou de definir. E também nós temos a superfície total. Essa superfície total, ela é formada pela superfície tanto das faces laterais quanto da base da minha pirâmide. E a área total, como o próprio nome já nos leva a pensar, é a área que eu obtenho quando somo a área da face lateral com a área da minha base, tá? Então, se a gente observar aqui uma figura planificada, a gente tem aqui em amarelinho o espaço, ou a base da minha pirâmide, que na verdade acaba sendo um hexágono. Então, a área da minha base, como é que eu vou obter? Sabendo a área do hexágono, né? Então, calculo a área da base, a área do hexágono, guardo. Essa vai ser a minha área lateral. E aí, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo aqui, eu tenho 6 triângulos que acabam formando a superfície lateral da minha pirâmide. Então, eu vou... Como a gente está tendo aqui, a gente tá percebendo que se trata de uma pirâmide regular, de base hexagonal regular, eu acabo encontrando porque a gente então pensa ou percebe que que todas essas 6 faces aqui, elas têm a mesma área. Então, elas são iguais. Então, basta que eu ache a área de uma dessas faces laterais, e multiplique por 6. E daí eu acho a área lateral total e somo a área da minha base. Mas lá na frente nós vamos fazer um exemplo. Volume da pirâmide. Vamos fazer o seguinte, fazer um exemplo da área, e no próximo vídeo a gente fala do volume da pirâmide. Pra gente não perder o raciocínio que a gente já construiu até aqui sobre a área da pirâmide. Imaginemos que temos uma pirâmide regular hexagonal, ou que aquela pirâmide que a gente viu ainda há pouco lá planificada, ela tenha 8 centímetros de altura. Vamos dizer que a altura é igual a 8. A aresta da base ela mede 3 raiz de 3. E aí ele quer saber, ele pergunte qual é a área total. Então, o que a gente já acabou de ver? Que a área total ela é formada pela área da base mais a área lateral, certo? E aí, a gente primeiro vai ter que achar, então, a área da nossa base, tá? A área da nossa base, a gente tá falando de um hexágono regular, tá? A gente lembra que a gente comentou que basta que a gente ache a área de um dos triângulos que compõem a nossa face lateral e multiplicar por 6. Então, a área, na verdade, a área da base é um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu posso dividir esse hexágono em 6 triângulos iguais. Como é que eu calculo a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, tá? Para que eu ache o raio, a gente lembra lá daquela relação? Para a gente achar o raio ou ao lado, eu uso essa relação
aqui, ó, A ao quadrado, A1 ao quadrado, mais L ao quadrado, em verde, essa relação em verde aqui, tá? L ao quadrado igual a A2, ou A elevado a 2, mais L dividido por 2 ao quadrado. O raio é a mesma coisa do lado de um desses triângulos, porque a gente observar o segmento que vai de um vértice da lateral até o centro do polígono. Então, vai ser R, que é igual ao mesmo que o lado, que aí eu acho por L ao quadrado igual ao quadrado mais L dividido por 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser a área da base. Aí eu vou multiplicar por 6. Aresta da base, para achar o lado. E aí, eu vou ter também que o próprio lado, ele vai ser 3 raiz de 3. E que a altura a gente já colocou que vai ser igual a 8. Então, primeiro a gente vai calcular a área da base. A área da base vai ser 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, que é o mesmo que 6 vezes o lado, ele disse que era 3 raiz de 3. Então, vai ser 3 raiz de 3 elevado ao quadrado, raiz de 3 da fórmula, dessa forma aqui, dividido por 4. Quando eu faço esse 3 raiz de 3 elevado ao quadrado, eu tiro raiz de 3 de dentro. Então, eu vou colocar bem aqui em vermelho. O que eu faço? Eu tiro raiz de 3 de dentro, então vai continuar 3. E elevo o 3 de fora ao quadrado, então fica 9. 9 vezes 3 aí fica 6 vezes 9 vezes 3, raiz de 3. Tudo isso dividido por 4. Quando eu divido, faço essa operação aqui, vai me dar 81 raiz de 3 dividido por 4. E aí, eu tenho aproximadamente, que o resultado é aproximadamente 68,85. Isso é a área da minha base, certo? Só que aí agora eu preciso calcular o apótema da base. Então, o apótema da base, que vai ser meu A1, vai ser igual a raiz a 3 raiz de 3 vezes raiz de 3, que é o lado raiz de 3 dividido por 2. Essa é a fórmula do apótema, né? Então, a gente já substituiu dividido por 2. Então, quando eu fizer isso daqui, quando eu fizer essa multiplicação bem aqui, ó, eu acabo elevando esse 3 ao quadrado. E aí, eu, então, tiro o 3 para fora, certo? E aí, fica 3 vezes 3 igual a 9. Então, vai ficar 9 dividido por 2. E aí, agora, falta eu calcular o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide vai ser naquela relação do A ao quadrado mais a altura ao quadrado mais o apótema
da base elevado ao quadrado. Fazendo as substituições, eu tenho que a altura lá, a gente viu que é 8. E o apótema da base, a gente acabou de descobrir, que é 9 dividido por 2, e aí eu elevo ao quadrado. Então, eu vou ter que o apótema da pirâmide vai ser 64 mais 81 dividido por 4. E aí, fazendo este cálculo, eu vou ter que o apótema vai ser ao quadrado igual a 84,25. Então, eu vou ter que o apótema vai ser raiz de 84,25, que vai ser aproximadamente 9,1. Então, para a gente calcular a área total, tá faltando só a área lateral. E a área lateral é o quê? A área a gente viu que era do triângulo, né? Então, o triângulo vai ser a área do triângulo vai ser L, lado vezes o apótema dividido por 2. Então, eu tenho que a área vai ser 6 vezes esse lado vezes o apótema dividido por 2. Então, a área lateral vai ser 6 vezes 3 raiz de 3 vezes 9,1, que é o que a gente encontrou como apótema da pirâmide. Isso tudo dividido por 2. Então, minha área lateral vai ser aproximadamente 139,23. E agora sim a gente pode calcular a área total, que é a área da base mais a área lateral. Então, minha área total vai ser igual a 68,85, que a gente encontrou como área da base, mais 139,23, que a gente encontrou como área lateral. Então, nossa área total, ela vai ser 208,108. Então, por isso a importância de saber aquelas relaçõezinhas e a gente vê, sabe, que a gente precisa calcular parte por parte pra gente conseguir fazer o todo, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente continua falando sobre o volume da pirâmide, tá bom? Então, até mais!